Ok, senhores, professor Riane, aqui na disciplina de Laboratório de Máquinas CC, dentro do Laboratório de Máquinas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, aqui no campus Juiz de Fora. Nós vamos dar sequência hoje com as nossas práticas expositivas, trabalhando agora com a máquina de corrente contínua, operando como motor, né, investindo um pouquinho mais de tempo, investindo um pouquinho mais aqui de conhecimento para manipular a rotação, para trabalhar, para controlar a rotação da nossa máquina. Nós vimos na última aula que nós conseguimos controlar a rotação variando a tensão sobre a armadura, como é que a gente variava a tensão sobre a armadura? Nós inseríamos uma resistência adicional, uma resistência de ajuste, olha ela aqui, em série com o circuito da armadura entre A e B. Agora nós vamos usar outra estratégia. Essa estratégia da aula passada, já ficou no passado, a aula passada, era o controle de velocidade utilizando uma resistência em série com a armadura. A gente aumentava a resistência, total da armadura para conseguir controlar a velocidade. Quanto mais resistência a gente insere no circuito, menor é a velocidade de giro do nosso motor. Perfeito? Nós, na aula de hoje, iremos trabalhar uma outra estratégia muito comum, muito utilizada, que é através da variação do fluxo. E toda vez que nós variarmos o fluxo, nós estamos falando da corrente IF, a corrente de campo. O F aí de field, estão lembrados? Então, corrente de campo. Se eu variar a corrente de campo, eu vario o fluxo magnético da máquina. Eu vario a excitação da máquina. Então, se a gente conseguir controlar a excitação da máquina, nós vamos ver que também nós iremos controlar a velocidade de giro, de rotação dessa máquina. Perfeito? Como que a gente consegue controlar o fluxo? Como que a gente consegue controlar a corrente de campo, o E-field? Como? Inserindo uma resistência adicional, uma resistência de ajuste, olha ela aqui, a mesma resistência de 0 a 1000 ohms, o mesmo reostato que eu controlo por aqui, nós vamos inseri-lo agora, não no circuito de armadura, não, no circuito de campo. Então agora nós vamos colocar a resistência de ajuste externo, nosso reostato, insere com as resistências do enrolamento de campo, com as resistências das minhas bobinas, do enrolamento de campo da máquina. Então agora a resistência, o nosso reostato, não vai lá para o rotor, ele vai ficar aqui em série com as resistências que ficam no estator da máquina, que são as bobinas de campo da máquina. Então por que isso? Nós lembramos que EA, a tensão produzida aqui na armadura, K, φ, ômega, que é a velocidade, φ é o fluxo. Se eu isolar o ômega aqui, passar esses dois dividindo, isolei o ômega, passei os dois dividindo e vieram para cá. Eu vou chegar numa expressão muito simples, que a velocidade é o EA, tensão da armadura, dividido pelo K, constante construtiva da máquina, vezes o fluxo. Ora, se esse fluxo, eu consigo alterar o fluxo, esse fluxo cai, por que o fluxo cai? Toda vez que eu insiro uma resistência adicional no circuito de campo, a corrente que vai circular nesse ramo aqui vai ser menor também. Então, se eu aumento a resistência, se eu insiro uma resistência, se eu aumento a resistência nesse circuito, a corrente diminui. Primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Mais resistência, menos corrente. Ora, se a corrente diminui, o fluxo diminui. E se o fluxo diminui aqui nessa expressão, que está no denominador, se essa parcela aqui diminui, o EA continua o mesmo. A alimentação que vai para a armadura continua a mesma, continua constante. Então, a tensão que chega na armadura é a mesma, não mudou. O que mudou foi o fluxo, porque eu inseri uma resistência, diminuiu a corrente, o fluxo é proporcional à corrente. Quanto mais corrente no eletroímã, mais intenso é esse eletroímã. Se eu diminuo a corrente do eletroímã, menos intenso ele se torna, ok? Então, se eu diminuo o fluxo, essa parcela aqui no denominador, diminui. Se isso aqui diminui, esse resultado aumenta, esse resultado aqui vai aumentar, a velocidade vai aumentar. Professor, quer dizer que quanto menor o fluxo, maior a velocidade? Sou estranho isso? Exatamente, a diminuição do fluxo através do aumento da resistência adicional, resistência de ajuste, provoca aumento da velocidade. A diminuição do fluxo provoca aumento da velocidade do motor. Significa que o motor ele vai tender a girar mais rápido quando o fluxo for menor, para compensar, inclusive, essa redução de fluxo. Agora, para o motor funcionar, para manter o pacote magnético funcionando, já que diminuiu o fluxo, ele tem que girar mais rápido. Lembra que a tensão induzida é A
a tensão induzida é a variação do fluxo no tempo, se o fluxo, a variação do fluxo diminuiu, porque o fluxo diminuiu, ele tem que aumentar o tempo. Ele tem que aumentar o tempo de variação, de giro, para manter o EA constante. Ora, se o EA está constante, eu estou mandando, o EA vem da fonte, eu estou mandando o EA para a máquina, a tensão de armadura para a máquina, constante. E eu diminuir o fluxo, ele tem que girar mais rápido no tempo, para poder compensar a redução de fluxo, de modo a manter a mesma tensão induzida na armadura. A mesma tensão induzida que é variação do fluxo no tempo, ΔΦ sobre ΔT, ou a derivada do fluxo no tempo. Estão lembrados? Então, para manter a tensão induzida constante, variação do fluxo no tempo, se o fluxo diminui, eu tenho que aumentar o tempo, eu tenho que acelerar para conseguir compensar essa redução do fluxo. Olha que barato, né? Se você é um vendedor aí e por acaso você diminui as suas vendas, diminuiu um valor de uma venda para um cliente, você vai ter que correr mais de loja, outras lojas, procurar outros clientes, vai ter que correr mais no seu dia para conseguir manter a sua meta de vendas. É mais ou menos isso, uma analogia um pouco simples, né? Mas para mostrar que se o fluxo diminui, eu tenho que correr mais atrás para manter a tensão aqui, ó, a mesma, para manter a mesma tensão, manter a tensão constante. Perfeito, pessoal? Detalhe, observação aqui, ó. O motor tende a disparar na ausência de campo. Opa, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Se o fluxo diminui, velocidade aumenta. Diminui mais o fluxo, velocidade aumenta mais. Diminui mais o fluxo, aumenta mais ainda. À medida que eu vou diminuindo o fluxo, a velocidade vai aumentando mais e mais e mais. Se eu zerar o fluxo, zero aqui, põe zero aqui. Algo dividido por zero é infinito. Opa, significa dizer, preste atenção, que se no meio da operação da máquina como motor eu perder o fluxo, queimou o enrolamento de campo, eu tirei o fluxo, desliguei a alimentação, por algum motivo eu perdi o fluxo, isso aqui é zero, qualquer coisa dividido por zero tende a infinito. A velocidade do motor tende a disparar na ausência de campo. Nós vamos tentar simular algo próximo disso daqui, né? A máquina dispara mesmo, acelera muito acima daquilo que é permitido. Isso pode provocar danos para a máquina. Tamanha vibração, né? Tamanha descompasso, pode provocar sérios danos para a máquina. E aí existem normalmente as proteções que ficam verificando isso. Inclusive, né, a vibração, a velocidade da máquina, caso ela saia dentro dos parâmetros de projeto, a máquina seja desligada, né, por proteção. A proteção atua evitando que a máquina tende a acelerar infinitamente, digamos assim, e a vibrar e a causar danos internos. Né? É assim que é feito normalmente. Tá? Existe um relé de proteção, existe um sistema de proteção que fica monitorando aí a velocidade do nosso motor. Né? A velocidade, a corrente, vibração. Se algo sai do controle, né, é desligado por precaução, pela proteção, para evitar maiores danos. Tá ok? Bom, vamos começar a entender a ligação da aula de hoje aqui, então, da seguinte forma. Eu tenho aqui a minha fonte CC, eu estou levando a fonte CC para os terminais aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver, os terminais A e B, a armadura. O que eu fiz aqui? Eu liguei a máquina shunt, o motor shunt. Peguei o A, trouxe para o C, peguei o B, trouxe para o D. Então, se eu ligar a máquina aqui, pessoal, vamos ligar para vocês verem. Opa, está meio fora de foco aqui. Isso, voltou o foco aí. A máquina está funcionando, mas sem controle de velocidade. Vamos ver qual é a velocidade dela aqui? 1.340 aproximadamente. Não tenho controle sobre a velocidade da máquina. Como que eu faço? Vou desligar. Como que eu faço para ter um controle de velocidade alterando a corrente que está indo para o campo de excitação? Ora, se a gente olhar aqui o diagrama do positivo vai para o A, do A entra no reostato de ajuste, sai do reostato de ajuste e vai para o terminal C da máquina. O B continua com D. Então, o B continua com o D, está aqui, e o A não vai mais para o C. Agora eu vou tirar esse daqui do A. Do A, eu tenho que levar lá para o nosso... Vou mostrar aqui a ligação. Do A, antes de ir para o C, eu vou levar o cabo preto aqui, ó, na entrada do reostato. Então, do A, o cabo preto, deixa eu ver se dá para ver, vai lá na entrada aqui do reostato, sai do reostato e vai agora finalmente no C.
A única coisa, a intervenção que eu fiz é essa, pessoal. Antes o A estava ligado direto ao C, naquele cabinho pequeno branco. Eu peguei o A, entrada do reostato, saída do reostato, cheguei no C. Aqui B com D não mexi. Simples assim. Vou ligar aqui somente para facilitar também um pouco a nossa visualização e análise, um voltímetro sobre os terminais C e D. Eu quero medir a tensão agora sobre o campo, ver como é que vai variar a tensão no campo, terminais C e D, aqui os cabos cinzas estão indo para o nosso voltímetro, quando eu mexo aqui, quando eu insiro uma resistência de ajuste, ok? Bom, vamos ligar. Nós temos aqui algo em torno de 138 volts no campo e se eu mexer aqui no reostato, a tensão lá no campo vai diminuir. Olha lá, está diminuindo a tensão no campo, ok? Vamos voltar aqui. Em torno de 138 volts no campo, vamos medir a velocidade. Opa. 1346, 1350 RPM. Agora, se eu mexer, acrescentar reostato de ajuste, a corrente do campo diminui, o fluxo diminui. Se o fluxo diminui, a velocidade ômega aumenta. Vamos ver se é verdade? Deixa vocês conseguem perceber a velocidade aumentando só pelo barulho. Acelerou. Viram que acelerou? Vou voltar um pouco para a gente poder medir. Coloquei um pouco de resistência aqui. Vamos fazer a medição. 1595. Antes estava em torno de 1350, né? Então subiu a velocidade quando eu acrescentei resistência no circuito de campo. Vou acrescentar mais resistência. Vamos ver se vai subir? 1738 rotações por minuto. Vou acrescentar mais resistência. Vamos medir a rotação. 1925. Posso acrescentar mais resistência. 2170. Olha a tensão, 47 volts, saiu de 138, né, para 47. Vou voltar a resistência, ó. Vou diminuir a resistência. Estou diminuindo. Olha a tensão aumentando. Estou diminuindo a resistência. Olha a tensão aumentando de novo, 138 volts. Se eu aumentar a resistência, a tensão diminui, olha lá. A tensão no campo diminui, 97, 98, tá vendo, ó? 84, e a velocidade lá vai aumentando. À medida que eu coloco resistência, vou voltar aqui. À medida que eu coloco resistência, senhores, a tensão aqui no campo diminui, né? Ora, se eu coloquei resistência aqui em série, a corrente diminui, a tensão aqui vai diminuir. A tensão entre C e D vai diminuir porque eu acrescentei uma resistência aqui. Eu acrescento uma resistência, a corrente aqui diminui, aí a multiplicação aqui do R vezes I vai diminuir, porque o I diminuiu, né? E eu vou ter uma tensão menor sobre o campo. Então, quanto menor a tensão sobre o campo, mais rápido, vamos diminuir aqui, ó, vou aumentar a resistência. A tensão no campo, 89 volts. Tem uma quase 1595 RPM, tá vendo? Então, essa é a relação. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, à medida que eu vou diminuindo a resistência, o motor vai disparando. Eu vou tentar abrir
Eu vou abrir aqui o circuito de campo, vou soltar esse borne aqui, vai sair até uma faísca, vai que isso acontece, vocês vão ver que a máquina vai tender a acelerar e não para de acelerar não. É isso que eu mostrei aqui, ó, o motor tende a disparar na ausência de campo. Eu vou abrir o terminal D, vou soltar o terminal D, o motor vai tender a disparar. Se der para mostrar a velocidade aqui, eu consegui tudo com uma mão só, eu mostro para vocês, ok? Vou soltar aqui para vocês verem que ele vai disparar o motor, ó. Faiscamento. Voltei. Estabilizou. Tá vendo? Se eu soltar, ele vai tender a disparar novamente. Eu vou voltar para não acelerar demais, não disparar demais, ó. Observe. Voltei para garantir que a vibração não vai ser excessiva, né, para preservar o nosso conjunto aqui de máquina. Ok, senhores? Viram só como é que funciona? Então, se realmente eu perder o campo, na ausência de campo, a máquina vai tender, a velocidade vai tender a disparar. Isso pode ser um sério problema na operação do motor de corrente contínua, operando com o motor. A gente tem que tomar esse cuidado. É muito problemático quando um motor de corrente contínua ele perde o campo, ele perde o fluxo ou reduz demais o fluxo dele. A velocidade tende a disparar, aumentar demais. A gente está sempre monitorando isso para evitar maiores problemas. Tá ok? Muito bacana, né? Show plus. Garanto para vocês nunca viram esse tipo de demonstração. Mas é importante para vocês comprovarem na prática aquilo que nós imaginamos, deduzimos na teoria. Então, aquilo que nós falamos na teoria, aquilo que o professor da disciplina teórica vai estar explicando em detalhes com vocês, a gente consegue visualizar os efeitos aqui na prática. Isso é muito bacana, né? Conseguimos, inclusive, controlar a velocidade do motor agora, variando a corrente de campo. Anteriormente, nós tínhamos feito, né, o controle de velocidade introduzindo uma resistência adicional na armadura. Agora, nós fizemos o controle da velocidade introduzindo uma resistência de ajuste adicional no circuito de campo. Então, tanto faz inserir no circuito de campo ou de armadura, nós conseguimos fazer esse controle de velocidade. Perfeito? Só lembrando que, quando eu insiro na armadura, à medida que eu coloco resistência, a velocidade cai. Aqui é o contrário. Quando eu coloco no circuito de campo, eu coloco resistência e a velocidade aumenta, porque aqui é fluxo, eu estou tirando o fluxo da máquina. Se eu tiro o fluxo, eu tenho que girar mais rápido para manter a tensão induzida constante na armadura. E tensão induzida é a variação do fluxo no tempo. Se o fluxo diminui, eu tenho que aumentar o tempo, eu tenho que aumentar a rotação para conseguir esse efeito e aí a velocidade dispara. Bacana, pessoal? Muito interessante, né? Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos aí com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus e até o nosso próximo encontro.